Bora, galera, bem-vindo ao canal. Eu separei aqui um pequeno trecho da coletiva do Felipe Luiz, importantíssimo até para poder parar um pouco essa polêmica que tá havendo aí nas redes sociais, né, principalmente por parte da mídia paulista. Vocês sabem como é que funciona, a respeito da seguinte questão: quem foi melhor, o Flamengo 2019 ou o Botafogo 2024? O Felipe Luiz vai responder essa pergunta aqui para vocês e ao final eu passo todas as estatísticas, desde o Flamengo 2019, o que o Flamengo aconteceu com o Flamengo 2019 e o que aconteceu com o Botafogo 2024. Vocês vão ter a conclusão de vocês, tá bom? É novo por aqui, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar pra caramba o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, Flá TV. O link vai estar na descrição. Quem é melhor, Flamengo ou Botafogo? Você vem fazendo até agora. Felipe, o Botafogo ontem foi campeão da Libertadores e pode igualar o feito do Flamengo de vocês de 2019, ganhando também o Brasileiro, está muito próximo a isso. E aí surgem várias comparações desse Botafogo com aquele Flamengo de 19, e eu vou te deixar à vontade para você comparar ou não com aquele Botafogo, com aquele Flamengo de vocês lá. Mas a minha pergunta, na real, é a seguinte: esse Flamengo de hoje, seu Flamengo de hoje como treinador, com o elenco que tem à disposição, consegue bater de frente com o Botafogo em igualdade de condições? Talvez muita gente considere até esse elenco do Flamengo melhor que o elenco do Botafogo pela quantidade de jogadores de qualidade. Primeiro, parabenizar o Botafogo, uma vitória justa, merecida. Parabenizar o Atlético Mineiro por ter chegado em 2 finais. Não é fácil, né? A gente muitas vezes pode falar que são os perdedores, mas não é assim, né? Eu posso te garantir que eu gostaria muito de estar nessa final. Gostaria muito. E é bom que a gente possa sentir essa dor de não estar na final, porque nos motiva a querer estar nessa final do ano que vem, né? E ver de casa não é bom. Então, parabéns para os dois, né? Fizeram uma grande temporada. Independente, só um vai sair vencedor, né? Então, por muitas pessoas podem chamar de fracasso, mas na minha visão não é, porque eu sei a dificuldade que é chegar numa final de Libertadores. E merecido também a campanha que eles estão fazendo, um time praticamente novo, né? Quase todo o elenco foi contratado esse ano, a maioria dos jogadores, um investimento muito alto e faz crescer ainda mais o nível do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Sul-Americano. Eu acho muito injusto, né? As comparações não são justas. O futebol é outro, os jogadores são outros. Cada ano que passa, o futebol evolui e nós fomos os melhores de 2019, naquela época, e o Botafogo está sendo o melhor de 2024, né? O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil e eles estão numa grande temporada, merecido. Mas vamos lá, são 4. Eu sempre penso assim: todo mundo começa com os clubes da Série A começam com a possibilidade de disputar 4 títulos no ano: o estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O Flamengo conseguiu conquistar 2 desses 4, né? E o Botafogo provavelmente vai conquistar os 2. Claro que são de importâncias diferentes, mas na minha visão é isso. E esse grupo de jogadores conseguiu manter, né, a ambição até o final, e eu sim penso que o meu elenco é muito qualificado. O meu elenco é um dos mais fortes da América, se não o que mais, e por mais que outros times possam chegar em finais ou conquistar, eu acredito cegamente nos meus jogadores e no elenco que eu tenho na mão. Já falei para vocês, nunca dou desculpa enquanto a isso, porque na minha opinião eu tenho o melhor elenco. Bom, vamos lá para a resposta aqui do Felipe Luiz, né? Como vocês viram, né? Ele parece que esquivou, mas vamos ser sinceros aqui. A gente sabe que são times diferentes, são jogadores diferentes, são futebols diferentes. Mas, na minha opinião, o Flamengo de 2019 vai ficar marcado para a história, tá bom? Não só pelo estilo de jogo, que é, assim, avassalador, tecnicamente falando, destruindo os adversários, não respirando. Você tem aquele caso lá, você lembra, eu acho que foi do Aleph Manga, se eu não estou enganado. Era jogador do Boa Vista na época, né? Que falou ao qual enfrentou o time do Jorge Jesus, disse que não dava nem para respirar. Sabia o que era tiro, né? Dentro de campo, totalmente dominando tudo. Ele até ficou, né, na época viralizou bastante aquele comentário lá acho que, se eu não tô certeza era a Flimanga, mas coloquei nos comentários quem era o jogador, mas era do jogador do Boa Vista na época, e falou sobre isso, né? Que era muito difícil enfrentar o time do Jorge Jesus. E tanto o próprio Felipe Luiz como o próprio Gabigol, entre outros jogadores também, o próprio Gerson também falou isso. E o time entrava em campo sabendo que ia ganhar, mas só não sabia de quanto, né? Os próprios jogadores ficavam brincando no vestiário para saber quem ia fazer o gol, quem ia fazer quantos, aquela coisa toda. O Bruno Henrique dizia que fazia um, o Gabigol fazer outro.
O time tem uma confiança muito alta, treinava muito, né? O Jorge Jesus fazia questão de treinar a equipe muito bem. E a gente vê a diferença. A gente sabe que o time do Botafogo esse ano, 2024, é um time muito bom, tecnicamente falando. O Luiz Henrique, o Almada, que é um jogador excepcional. O Luiz Henrique é que o Flamengo deu bobeira e não pegou, tá aí arrependido hoje, né? Torcedor do Flamengo. Teve a chance de contratar o Luiz Henrique e, por questão de dinheiro, acabou não trazendo e veio toda a diferença que ele fez aí. Jogador da seleção hoje em dia, joga pra caramba. Assim como o Gabigol jogou em 2019, como o próprio Bruno Henrique jogou em 2019, mais parecido com o Bruno Henrique, né? Mas é um jogador espetacular, o Luiz Henrique, o Almada. Tem jogadores muito bons. O time do Botafogo é um time muito bom, mas a gente sabe que o time, primeiro tempo, o time vai aquele avassalador, mas no segundo tempo dá uma queda muito grande. A gente percebe isso claramente, né? No segundo tempo dá uma desandada. É um futebol também muito bonito, mas em comparação com todo respeito, tô deixando o lado do torcedor de lá, tô olhando para a parte crítica, né, para análise do jogo. O time do Flamengo era mais envolvente, era mais triangulação, era mais jogada por dentro, filtração, era um time mais, vamos dizer assim, como fosse uma engrenagem, né? Um ajudava o outro ali a time prosseguir. Você vê o time de toque em toque em toque. Era 1-2, 1-2 o tempo todo e o time conseguia, né, enganar o adversário, conseguir filtrar, fazer aquela famosa teia de aranha. Não que o Botafogo não faça isso, tá bom? O time também é muito envolvente, mas em comparação ao time de 2019, eu acho que na década, né? Acho que não é nem a década, acho que no século. Tem pouco tempo assim de futebol, desde criança que eu acompanho, mas eu nunca tinha visto um time tão envolvente. Até tem aquele Barcelona 2006, devido às proporções, tá bom? Do Pep Guardiola. Mas é um time muito extraordinário no futebol brasileiro, o time do Jorge Jesus, tá bom? Não tem nem comparação. Seria até injusto, como o próprio Felipe falou, injusto comparar os dois times, né? Totalmente diferente. O próprio Arthur Jorge, né, que é treinador do Botafogo hoje em dia, é um treinador novo, tá tendo experiência ainda no futebol, embora seja um treinador português, um pouco de rodagem, mas ainda precisa um pouquinho mais, né? Com todo o respeito, toda a humildade possível. Quero que você, torcedor, entenda. Mas ainda tá longe ainda de conseguir aquele... Possa ser que consiga, né, com o passar dos anos, mas para comparar o time de Jorge Jesus eu acho muito difícil ainda, tá bom? Até para pegar aqui a comparação, ó, o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro com 90 pontos, né? O Santos terminou 74, o Flamengo conseguiu ser campeão com 4 rodadas de antecedência, para você ter ideia. O Botafogo ainda vai para outra rodada agora diante do Internacional do Beira-Rio para tentar o título, né? Faltando 2 rodadas para acabar, com o Palmeiras com chances ainda de ser campeão. Ou seja, você vê a diferença, né? O Flamengo terminou com 90 pontos, o Santos com 74. Hoje a diferença do Botafogo pro Palmeiras são uma diferença de 3 pontos. E para piorar o ano de 2019, o Flamengo ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Ou seja, ganhou a Tríplice Coroa, né? Ganhou os 3 títulos do ano. O Botafogo conseguiu agora a Libertadores e provavelmente consiga também o Brasileiro, a não ser que haja alguma coisa por trás. Eu espero que não. Eu espero que o Botafogo seja campeão. Eu prefiro o Botafogo do que o próprio Palmeiras, tá bom? Espero que o Botafogo consiga consolidar o título. Mas vai ficar devendo ainda, tá bom? O Flamengo conseguiu 90 pontos, uma diferença absurda, ganhando todo mundo. O maior número de pontos da história, né, do Campeonato Brasileiro, desde que tem 20 clubes. Né? A gente sabe que o Cruzeiro conseguiu terminar com 103 pontos, mas naquela época era 24, ou era 24, era 26 equipes naquela época, tinha mais equipes, né? Você conseguia fazer mais pontos. Mas atual, do pontos corridos por 20 equipes disputadas, né? Por 20 equipes brigando, o Flamengo conseguiu o maior número de pontos da história. 90 pontos de... É muita coisa para você, muito jogo você tem que ganhar para poder conseguir bater aquela equipe de 2019, tá bom? Então, tá aqui minha resposta. Muito difícil, né? Comparar o Botafogo de 2024 ao Flamengo de 2019, não só da forma de jogar, mas também como que conquistou, né? 4 derrotas só no ano, o time de Jorge Jesus. 5 títulos, 4 derrotas, é muito difícil ser superado, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. E também coloque nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não, ou realmente o Botafogo conseguiu, né, pelo menos chegar perto do Flamengo de 2019, tá certo? Valeu.